Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. O Carregador Caolho. Voltaire. Tradução de Marina Appenzeller. Lido por Anselmo D'Onofrio em agosto de 2001. Nossos dois olhos não tornam nosso destino melhor. Um deles serve-nos para ver os bens, o outro os males da vida. Muitos têm o mau hábito de fechar o primeiro, mas poucos fecham o segundo. Daí haver tanta gente que preferiria ser cega a ver tudo o que vê. Felizes os caolhos privados apenas do olho ruim, que estraga tudo o que vemos. Mesrour é um exemplo disso. Seria preciso ser cego para não ver que Mesrour era caolho. Era caolho de nascença, mas vivia tão feliz em sua condição que nunca cogitara desejar outro olho. A generosidade da riqueza não o consolava do erro da natureza, pois não passava de um simples carregador e seu único tesouro eram seus ombros. Era, porém, feliz e mostrava que um olho a mais e sofrimentos a menos contribuem muito pouco para a felicidade. O dinheiro que ganhava e o seu apetite eram sempre proporcionais ao exercício que fazia. Trabalhava de manhã, comia e bebia à tarde, dormia à noite, e considerava cada um de seus dias como uma vida à parte, de forma que a preocupação com o futuro nunca o impedia de usufruir o presente. Era, como vocês podem ver, ao mesmo tempo caolho, carregador e filósofo. Por acaso, Mesrour viu passar uma carruagem resplandecente, uma princesa importante, que tinha um olho a mais do que ele, o que não o impediu de achá-la muito bela e, como os caolhos só são diferentes dos outros homens por terem um olho a menos, apaixonou-se perdidamente por ela. Alguém poderá dizer que, quando se é carregador e caolho, é melhor não se apaixonar, principalmente por uma princesa importante, que, além do mais, tem dois olhos. Concordo com que se tema bastante não agradar, mas, como não há amor sem esperança, e nosso carregador estava amando, teve esperanças. Como tinha mais pernas do que olhos, e pernas que funcionavam bem, seguiu por 4 léguas a carruagem de sua deusa, conduzida a grande velocidade por 6 grandes cavalos brancos. Era moda entre as damas daquele tempo viajar sem lacaios ou cocheiros. Elas mesmas dirigiam. Os maridos queriam que elas estivessem sempre sozinhas para terem mais certeza da virtude delas, o que contraria totalmente o sentimento dos moralistas que dizem não existir virtude na solidão. Mesrour continuava a correr ao lado das rodas da carruagem, voltando seu olho são para a dama, surpresa de ver um caolho tão ágil. Enquanto ele provava dessa forma que se é infatigável para aquilo que se ama, um animal selvagem, perseguido por caçadores, cortou a estrada e assustou os cavalos, que, disparando, arrastavam a bela para o precipício. Seu novo admirador, ainda mais assustado do que ela, embora ela estivesse tremendamente assustada, cortou os arreios com uma habilidade fantástica. Os 6 cavalos brancos saltaram sem a carruagem para o perigo, e a dama, não menos branca do que eles, salvou-se sem ter sofrido qualquer mal que não o medo. Seja o senhor quem for, disse-lhe a dama, jamais esquecerei que lhe devo a vida. Peça-me o que quiser, tudo o que possuo é seu. Ah, posso oferecer-lhe o mesmo por motivos ainda mais fortes que os seus, respondeu Mesrour. Mas sempre irei oferecer-lhe menos, pois só tenho um olho, enquanto a senhora tem 2. Porém, um olho que a vê sempre vale mais do que os 2 olhos que não veem os seus. A dama sorriu, pois a corte de um caolho não deixa de ser galanteio, e os galanteios sempre provocam sorrisos. Bem que gostaria de poder oferecer-lhe um outro olho, disse-lhe ela, mas somente a sua mãe poderia ter-lhe dado esse presente. Siga-me. Com essas palavras, desce de seu carro e prossegue seu caminho a pé. Seu cãozinho também descera e caminhava ao seu lado, latindo para o aspecto estranho de seu escudeiro. Eu não deveria atribuir-lhe o título de escudeiro, pois, por mais que oferecesse seu braço, a dama não quis aceitá-lo sob o pretexto de que estava demasiadamente sujo, e os leitores verão que ela se deu mal com sua limpeza.
Tinha pés muito pequenos e sapato ainda menores que seus pés, de maneira que não era nem feita, nem estava calçada para aguentar uma longa caminhada. Pés bonitos reconfortam de se ter pernas ruins, quando se passa a vida recostado num canapé em meio a uma multidão de casquilhos. Mas de que servem sapatos bordados com lantejoulas numa estrada pedregosa, onde só podem ser vistos por um carregador e ainda mais por um carregador que só tem um olho? Melinade era o nome da dama. Tive os meus motivos para não revelá-lo até agora, não o havia inventado. Andava como podia, maldizendo o seu sapateiro, rasgando seus sapatos, esfolando os pés, torcendo-os todo o tempo. Fazia cerca de 1 hora e meia que caminhava no ritmo das grandes damas, ou seja, já percorrera aproximadamente 1/4 de légua quando caiu de cansaço. Mesrour, cujos préstimos ela recusara quando estava de pé, hesitava em voltar a oferecê-los, com medo de sujá-la quando a tocasse. Sabia perfeitamente que não estava limpo. A dama fizera com que o compreendesse perfeitamente, e a comparação que o carregador fizera durante a caminhada entre ele e sua amada fez com que visse o problema ainda com mais clareza. Ela trajava um vestido leve de brocado, coberto de guirlandas de flores, que realçava a beleza de seu corpo. Ele, um gabão marrom, todo cheio de manchas e buracos, e consertado de tal forma que os remendos ficavam ao lado dos buracos e não sobre eles, onde, no entanto, seriam mais adequados. Comparara suas mãos nervosas e recobertas de calos com as suas 2 mãozinhas mais brancas e delicadas que lírios. Finalmente, vira os belos cabelos louros de Melinade, penteados em tranças e cachos, que se revelavam através de um leve véu transparente, enquanto ele só dispunha, em contrapartida, de cabelos escuros, eriçados, encarapinhados, cujo único ornamento era um turbante rasgado. Enquanto isso, Melinade tenta levantar-se, mas cai novamente, e de modo tão desastrado que o que revelou a Mesrour acabou com o pouco juízo que talvez lhe tivesse restado à visão do rosto da princesa. Esqueceu que era carregador, que era caolho, e nem pensou na distância que o destino impusera entre Melinade e ele. Mal lembrou-se de que estava apaixonado, pois deixou de lado a delicadeza que dizem ser inseparável do amor verdadeiro, que por vezes é o seu encanto, mas com maior frequência seu tédio, utilizou os direitos que seu estado de carregador lhe davam à brutalidade, foi brutal e feliz. A princesa estava então provavelmente desmaiada, ou gemia por seu infortúnio. Mas, como era justa, com certeza abençoava o destino pelo fato de todo infortúnio trazer consigo o consolo. A noite estendera seu véu sobre o horizonte, escondendo com sua escuridão a verdadeira felicidade de Mesrour e a pretensa infelicidade de Melinade. Mesrour gozava os prazeres do plenamente apaixonados e gozava-os como carregador, ou seja, para a vergonha da humanidade, da maneira mais completa possível. A cada instante, Melinade desfalecia, a cada instante seu amante recuperava as forças. Poderoso Maomé, disse de repente em êxtase, mas como mau católico, a minha felicidade seria completa se aquela que a provoca também a sentisse. Conceda-me mais um favor enquanto estou em seu paraíso. Faça com que eu seja aos olhos de Melinade o que ela seria aos meus se fosse dia. Acabou de orar e continuou a gozar. Sempre diligente demais para os amantes, a aurora surpreendeu Mesrour e Melinade na atitude em que poderia ser surpreendida 1 minuto antes com Titon. Qual o assombro de Melinade quando, ao abrir os olhos aos primeiros raios do dia, se viu num lugar encantado, com um jovem de aspecto nobre, o rosto lembrando o astro cujo retorno à terra aguardava. Tinha faces de rosa, lábios de coral. Seus grandes olhos, ao mesmo tempo ternos e vivos, exprimiam e inspiravam a volúpia. Sua aljava de ouro, ornada de pedrarias, estava pendurada em seus ombros e apenas o prazer fazia tinir suas flechas. Sua longa cabeleira, presa por uma presilha de diamantes, flutuava com liberdade à sua cintura e, como traje, vestia um tecido transparente, bordado de pérolas, que nada escondia da beleza de seu corpo. "Onde estou? E quem é você?" exclamou Melinade muito surpresa.
A senhora está junto do miserável que teve a felicidade de salvar sua vida e foi tão bem recompensado por todos os seus sofrimentos, respondeu ele. Melinade, tão feliz quanto surpresa, lamentou não ter a metamorfose de Mesrur ocorrido antes. Aproxima-se de um palácio brilhante que ofuscava seus olhos e lê a seguinte inscrição na porta: Afastai-vos, profanos. Essas portas só serão abertas para o Senhor do Anel. Mesrur aproxima-se, por sua vez, para ler a mesma inscrição, mas viu outras letras e leu as seguintes palavras: Bata sem temor. Bateu, e imediatamente as portas abriram-se em meio a um grande ruído. Os dois amantes entraram, ao som de 1000 vozes e 1000 instrumentos, num vestíbulo de mármore de Paros. Dali passaram a uma sala soberba, onde, há 1250 anos, os aguardava um festim delicioso, sem que qualquer prato tivesse esfriado. Sentaram-se à mesa e foram servidos por 1000 escravos de grande beleza. A refeição foi entremeada de concertos e danças, e quando acabou, todos os espíritos vieram em ordem, divididos em várias tropas, com trajes tão magníficos quanto singulares, prestar juramento de fidelidade ao Senhor do Anel e beijar o dedo sagrado que o carregava. Naquele tempo, havia em Bagdá um muçulmano muito piedoso que, não podendo ir lavar-se na mesquita, conseguia que a água da mesquita chegasse à sua casa mediante uma pequena retribuição que pagava ao sacerdote. Acabara de fazer a 5ª ablução para preparar-se para a 5ª oração, e sua criada, jovem cabeça de vento muito pouco piedosa, livrou-se da água sagrada, jogando-a pela janela. Caiu sobre um infeliz profundamente adormecido no canto de uma baliza que lhe servia de travesseiro. Era o pobre Mesrur que, ao voltar de sua viagem encantada, perdera o anel de Salomão, abandonara seus trajes soberbos e tornara a envergar seu gabão. Sua bela aljava de ouro transformava-se em estojo de madeira de carregador e, para o cúmulo do infortúnio, deixara um dos olhos no caminho. Lembrou-se então ter bebido na véspera uma grande quantidade de aguardente que entorpecera seus sentidos e inflamara sua imaginação. Até aquele momento, amara a bebida por gosto. Agora começava a amá-la por reconhecimento e voltou todo contente ao seu trabalho, decidido a empregar seus ganhos para comprar os meios de encontrar novamente sua querida Melinade. Qualquer um ficaria desolado de voltar a ser caolho e feio depois de ter usufruído de 2 belos olhos, de ser rejeitado pelas varredoras do palácio, após ter gozado os favores de uma princesa mais bela que as amantes do califa e de servir a todos os burgueses de Bagdá, após ter reinado sobre todos os espíritos. Mas Mesrur não tinha o olho que via o lado ruim das coisas. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com